Eu me chamo Valquimer, sou professor de ciência do Colégio Águia, Colégio e Curso, e vou ministrar essa videoaula agora para os alunos do 8º ano, tá certo? E hoje, com essa videoaula, a gente dá início ao módulo 2 do nosso livro, capítulo 4, tá? E a gente tem como tema dessa aula revestimento do corpo humano, ok? Revestimento é um capítulo todo voltado para essa parte do revestimento humano, da pele humana, dessa cobertura que nós temos por todo o nosso corpo, tá bom? A princípio aqui nós temos, no início do capítulo, uma imagem muito ilustrativa e que chama a nossa atenção, de um camaleão, tá bom? Na página 202 e na página 203, que esse animal ele tem essa capacidade de se camuflar, essa capacidade de se misturar em meio à paisagem, em meio às plantas, em meio os galhos, e se camuflar. A sua pele fica assemelhada ao lugar onde ele está inserido. E a pele é um órgão essencial para muito ser vivo. Então é o maior órgão do nosso corpo, é a nossa pele, que cobre todo o corpo, da nossa cabeça aos nossos pés. Então ela, em alguns animais, ela é responsável ainda pela respiração, como é o caso dos anfíbios, que a gente chama de respiração cutânea, tá certo? Então a pele tem um papel muito importante dentro do nosso corpo, e alguns cuidados nós precisamos ter com ela. A gente sabe disso, a gente já tratou disso nas nossas aulas, então a gente sabe a necessidade de a gente ter um cuidado direto com a nossa pele, tá certo? Então, para alguns animais em especial, ela serve como forma de respiração. Eles fazem suas trocas gasosas através da pele, ok? E em outros também é responsável pela proteção do animal e auxilia na camuflagem. É o caso aqui do camaleão que eu falei, que está aqui ilustrando toda a página do livro, as duas páginas, e ela tem uma função específica. Então, se a gente se pergunta para nós, seres humanos, qual a função específica da nossa pele? Ela serve como proteção também para nós, tá certo? Para alguns anfíbios, alguns animais, ela serve para a questão da respiração. Na questão desse réptil, serve na questão da camuflagem também. Então, 2 grupos de animais diferentes que têm vamos dizer assim, tiram da pele algo de importante para eles, que para eles poderiam ser vital, não é isso? Tanto para o anfíbio e tanto para os répteis, aqui como é o caso do camaleão, que serve como camuflagem, que serve para ele se esconder de algum predador, ou serve para ele se camuflar para ir à procura de uma presa. Então tem essa questão aí direta desses animais que têm uma ligação e necessidade direta também com esse órgão, tá certo? E para o ser humano, qual será a importância da pele? Então a gente vai estudar diretamente nesse capítulo a importância desse órgão para os seres humanos, o quanto ela é importante, o quanto ela tem um papel fundamental dentro dos mamíferos, que somos nós, somos seres humanos, certo? Então a gente já viu aí uma ligação direta com os anfíbios, com os répteis, e dentro de ciência a gente vai ver muito isso, a gente vai correlacionar alguns assuntos ligados a isso. A gente está falando aqui de revestimento do corpo humano, está falando de pele, mas a gente associa também com questão dos animais, com questão do meio ambiente, com questão dos fatores abióticos que acontecem, que influenciam diretamente na nossa pele também. A questão da incidência luminosa, a gente sabe os problemas que estão sendo ocorridos nos dias de hoje. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não usar um protetor solar, se a gente estiver exposto diretamente aos raios solares em horários que não são propícios, certamente a gente pode ter alguns problemas. E muitas pessoas estão tendo esses problemas. Um dos problemas mais graves que a gente conhece é o câncer de pele. Então a gente deve tomar muito cuidado com a nossa pele. Então fica aí, desde o início dessa aula, já esse questionamento: qual a importância da pele para os seres humanos? A gente fica com esse questionamento. A gente sabe que ela cobre praticamente todo o nosso corpo, Então a gente deve se perguntar qual é essa importância, não é isso? Aí temos 3 perguntas aqui na página 203.
mas é aquilo que a gente já conversou, qual a importância da pele para o camaleão, muda de cor de acordo com o ambiente que ele está, então ele tem essa capacidade de adaptação, de mudança, tá? Para ele se proteger de algum predador. Essa é a função, ele tem que se proteger, então para isso ele usa dessas táticas para que ele se proteja. Aí tem outra pergunta, em sua opinião, por que a pele de cada pessoa tem uma cor diferente? Isso está correlacionada a melanina disposta na pele de cada pessoa, a genética de cada pessoa. Tem pessoa que é de um grupo genético diferente do outro, tem pessoas que têm mais melanina na pele, tem a pele mais escura, como é o caso da minha, tem pessoas que têm a pele mais clara, e isso vai disposto à genética de cada pessoa, de cada grupo de pessoa, e também do lugar em que essa pessoa está inserido, também dentro da sua região. E por que precisamos aplicar protetor solar na pele? A gente já falou nisso, mas mais uma vez ressaltando, é importante a gente usar protetor solar, porque os raios ultravioletas, os raios UV, estão cada dia mais fortes, com mais intensidade diretamente no planeta, tá certo? Então, se a gente fica mais exposto a esses raios, certamente a gente pode contrair algum problema e prejudicar a nossa pele. Então, as indicações dos dermatologistas é que a gente use, a gente se proteja, a gente se previne. Se a gente vai à praia, se a gente vai a um parque, tem um horário adequado. Não é todo momento que a gente pode estar indo na praia. Por exemplo, se a gente vai de meio-dia na praia, a gente vai ter sérias queimaduras. Dizem que a gente fica bronzeado, mas que na verdade, se a gente ficar muito tempo, a gente vai ter alguma queimadura ou até alguma insolação. Então a gente deve ter bastante cuidado. Usar o protetor e ir no horário adequado que não nos faça mal. Que não nos faça mal para a nossa pele. Tá certo? Mudando aqui de página, a gente tem aqui um tópico em destaque na página 204 do livro de vocês. Qual a importância da pele? A importância da pele. A gente tem aqui uma fotografia abaixo. Vocês acompanham aí no livro de vocês, vocês vão identificar, tá certo? Que é um animal, tá vendo aqui? É um animal microscópio. A gente só consegue observar ele no microscópio. Essa foto aqui, claro que foi do microscópio eletrônico. Fizeram a foto e colocaram aqui ilustrada no nosso livro. Então esse animal, ele fica presente na nossa pele. Ele fica presente, ele se alimenta de pele morta. Tá certo? Então, ele está na nossa pele. E por que ele não entra na nossa pele? Porque a nossa pele tem uma camada que nos protege, que a gente vai falar mais à frente. Na verdade, não. Tem algumas camadas que protegem de invasores dentro do nosso corpo. E ele se alimenta dessas peles que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Pele morta, que a gente chama. Não é isso? Então, o animal mostrado na fotografia acima é microscópio e vive sobre a pele. É aqui o que diz a indicação do livro. Vive sobre nossa pele. E a gente pode perguntar, explique por que ele não penetra no corpo humano. Então, vocês podem dizer, ou a gente pode dizer, que ele não tem essa capacidade de atravessar a nossa pele. A função dele é se apegar à nossa pele e se alimentar muitas vezes dessas peles mortas que a gente libera ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Esse animal ele se alimenta de células mortas, são essas peles, as células, e em que lugares a sua residência é possível encontrar? Em que lugar da sua casa ou da minha casa eu posso encontrar esse animal? A gente pode encontrar ele em alguns lugares e eles se apegam à nossa pele, eles se ligam à nossa pele e ficam ali, tá? Então a gente pode encontrar ele em diferentes locais, como por exemplo no sofá, no colchão, no travesseiro, eles estão presentes lá. Então por isso que também é importante a questão da higienização desses lugares, desses ambientes, para que a gente não esteja diretamente voltado e próximo a esses animais que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão aí presentes no ambiente. São os animais microscópicos, tá? Então a nossa pele, ela é uma das barreiras naturais contra agentes estranhos ao nosso corpo, e esse órgão também permanece exposto aos agentes externos. Por mais que ele seja um órgão, ele está exposto
a todos os agentes externos, seja lá um animal microscópico, seja lá um animal maior, seja lá uma queimadura por meio de fogo ou por meio de raios solares. Então ele está muito exposto. E é por isso que com esse órgão a gente deve ter todo o cuidado, como todos os órgãos do nosso corpo. A gente não pode deixar de pensar nele como que ele seja tão pouco importante. Ele tem grande importância, tal como todos os outros, tá? Então por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Tem pessoas que são mais cuidadosos, usam cremes, usam algo relacionado a cuidado da pele mesmo, mas isso é viável, isso é de fundamental importância. Ele sendo um órgão que nos protege, cabe a nós também proteger. Então a gente vai ver mais à frente do capítulo esse assunto, como traz uma abordagem bem interessante desse órgão. A gente vai ver algumas coisas importantes, como a sensação que a gente consegue sentir, a exemplo do calor, do frio, da pressão, da dor, tá certo? Através desse órgão, através também do sistema nervoso que transmite, que está presente em todo o nosso corpo, em toda a nossa pele, consegue levar até o nosso cérebro essas informações de quente, de frio. Por exemplo, se eu coloco a mão próximo a um gelo, eu já consigo sentir que aquilo é gelado, mesmo sem que eu veja. Por exemplo, eu posso estar de olho fechado, de venda, mas se eu coloco a mão em algo gelado, eu já consigo sentir que aquilo é gelado. E, consequentemente, se eu coloco a mão em algo quente, eu também consigo sentir. Outro exemplo importante é, por exemplo, se eu pisar num caco de vidro, eu não estou vendo que é um caco de vidro, eu não estou sabendo o que é, mas o meu corpo, através da minha pele, através do meu corpo, do sistema nervoso central que tem no meu corpo, aquilo eu já consigo identificar que eu estou sentindo dor. Então, algumas sensações a gente vai conseguir estabelecer por meio desse órgão, tá certo? E por meio do suor, a pele atua na excreção de substância do nosso corpo e auxilia no controle da temperatura. A gente também tem essa capacidade de controlar a temperatura do nosso corpo, tá? Então, quando a gente está começando a excretar esse suor através da água que a gente bebe, que a gente ingere, a gente começa a eliminar esse suor e começa a eliminar essa água como forma de controlar a temperatura corpórea, tá? Para que a gente não fique superaquecido, e ela serve também algumas vezes para proteger ao contrário, tá bom? Então a gente tem essa capacidade também. Os pelos e as unhas são estruturas anexas à pele, que também conferem a proteção a determinadas partes do corpo humano, tá? É importante a gente lembrar desses anexos que estão no nosso corpo, como o caso dos nossos pelos, o caso das unhas, o caso das cutículas que estão presentes no nosso corpo. Por que a gente tem isso? Alguns alunos às vezes fazem essa pergunta. Por que a gente tem essas partes anexas ao nosso corpo? Como forma de proteção. Tanto os nossos pelos servem para aquecer o corpo, servem para proteger, como as unhas também servem como proteção, e as cutículas principalmente. Algumas pessoas têm algumas práticas, algumas manias de ficar tirando, de ir não sei para manicure. Também às vezes acham que é questão de estética, e é questão de estética, questão de higiene, mas a cutícula na verdade ela serve como proteção, como uma camada protetora, como uma barreira protetora do nosso corpo. Então a gente deve conhecer mais o que é nosso, do nosso corpo. Então preste bem atenção nesse capítulo, a gente vai trilhando passo a passo nessa coletânea de videoaulas. A gente vai aprender bastante, a gente vai se divertir muito também com essas aulas, e diante de qualquer dúvida, diante de qualquer eventuais dúvidas que surgirem, a gente vai estar disponível, nós, os professores do Águia, nas redes sociais da escola, estamos disponíveis nos horários pertinentes para que a gente possa tirar e sanar todas as dúvidas possíveis dos nossos alunos. E é essa a nossa prioridade nesse tempo agora de pandemia. Chegar até você através dos nossos canais e levar conhecimento, levar interação e sanar todas as dúvidas. A gente não pode ficar com dúvida, tá certo? Como eu sou professor de ciência e esse assunto está muito empolgante, muito bom mesmo, eu quero mostrar para vocês hoje quem está comigo. Eu sou muito fã desses carinhas aqui, tá certo? Desses dinossauros, eu sou muito fã de verdade. E para mim não me sentir só, eu trouxe alguns aqui, tá? Eu coloquei aqui na frente da câmera, e quando eu estudava, eu dava aula, eu olhava para eles também, até para ter uma interação
bem legal com ele. Então, fica aí a nossa aula, assistam a aula com cuidado e qualquer coisa é só entrar em contato com esse professor de ciência aqui, tá certo?